É como se ela voltasse ao banheiro onde aconteceram os fatos. Essa frase se refere à reação da vítima de Daniel Alves quando ela soube que a condenação do jogador por estupro tinha sido anulada na segunda instância. Esther Garcia, advogada da jovem, afirmou que a absolvição é um retrocesso jurídico e social que desestimula outras mulheres a denunciar. É um retrocesso que aponta também para o fim da era Me Too, em que predominavam o respeito aos relatos das mulheres e a não revitimização de quem já enfrenta um trauma. Um contra-ataque violento às conquistas do movimento até agora. Todas as provas que inocentaram Daniel Alves para essa Cris Fibe e a advogada da suposta vítima é um retrocesso. E o mais importante que ela disse, que é a falta de respeito para com a palavra da mulher. Porque para elas o importante não são as provas. Para elas o importante é a palavra da mulher valer como prova. E essa é a Cris Fibe de Universa, que saiu também no canal da UOL. Ela fala também do caso da Mariana Ferrer virou lei no Brasil, mas nunca obteve reparação pelo estupro que sofreu. Agora, no movimento que acontece quase 7 anos depois do crime, ela apela ao Supremo Tribunal Federal para que reconheça que a audiência em que foi humilhada é inconstitucional e motivo para anular o processo em que o acusado, André de Camargo Aranha, foi absolvido. O caso é uma aberração jurídica tamanha que motivou a aprovação de uma lei em 2021 para garantir a proteção da dignidade de vítimas de violência sexual nos tribunais. Apesar de todas as provas que desmentiram a Mariana Ferrer, as contradições, os vídeos, apesar do André ter sido inocentado em 2 instâncias, por desembargadores inclusive, essa Cris Fibe ainda afirma que a Mariana foi estuprada. Vejam o que ela escreveu no caso aqui do Daniel Alves, que a Esther Garcia, a advogada que afirmou que o retrocesso jurídico que desestimula outras mulheres aponta também para o fim da era Me Too. Isso aqui está abaixo da descrição desse vídeo dessa Cris Fibe, tá? E desestimula as mulheres, porque assim, quando predominava o respeito aos relatos das mulheres. O que isso quer dizer? Quando a palavra da mulher vale como prova. E é isso que elas querem. Elas não querem saber das provas físicas, como no caso do Daniel Alves, ou pior ainda no caso da Mariana Ferrer, em que o André foi absolvido por causa, graças a Deus, das provas que estiveram, senão a vida dele teria sido destruída. E aqui no caso do Daniel Alves, ele fez a burrice, sim, né? Primeiro, porque era casado, e segundo, a polícia dizendo que ele não conhecia a princípio a moça com quem ele fez sexo ali no banheiro. E depois, ela disse que não tinha feito sexo oral com o Daniel Alves. Por que que ela falou? Gente, num caso em que há um sexo forçado, é muito raro, a não ser que esteja uma arma apontada na cabeça da pessoa, que tenha sexo oral. Porque, vejam bem, se de repente a mulher aí, ela dá uma abocanhada com força, uma mordida com força, pode fazer um bom estrago. Então, se a moça que estava acusando o Daniel Alves tivesse contado que tinha feito sexo oral nele, e eu falar, sexo oral, nesses casos, a gente sabe que ele não estava armado. Além disso, ah, encontraram, a perícia, restos mortais, né? Herança, os bichinhos da herança na boca dela. Então, mas o principal, que foi a causa do Daniel Alves ter sido preso, as lesões no joelho dela. Ela diz que aquelas lesões no joelho foram causadas porque o sexo que foi forçado pelo Daniel fez com que ela caísse. E no vídeo eles também estavam curtindo felizes, ao contrário do que ela disse, se agarrando antes de entrarem no banheiro. O que aconteceu? Daniel Alves ele entrou primeiro no banheiro, logo depois ela foi atrás dele. Que posição que ela fez sexo oral? Por que tem essas lesões no joelho dela? Além das filmagens comprovando que ela que foi atrás dele no banheiro. Além disso, devido às várias inconsistências no depoimento da moça,
o Daniel Alves foi absolvido. No caso da Mariana Ferrer, eu vou repetir aqui o que ela disse, o STF pode reabrir esse caso. Eu postei alguns meses, inclusive com os vídeos, falei sobre esse caso, e vou mostrar as provas que inocentaram o André, mas ouçam novamente o que essa Cris Phoebe vai falar sobre o caso da Mari Ferrer. Mariana Ferrer virou lei no Brasil, mas nunca obteve reparação pelo estupro que sofreu. Virou lei, exatamente, mas não obteve reparação pelo estupro que sofreu. Apesar de todas as provas, essa jornalista Cris Phoebe, jornalista e colunista de Universa, ainda afirma que a Mariana Ferrer foi estuprada. Agora, no movimento que acontece quase 7 anos depois do crime, ela apela ao Supremo Tribunal Federal para que reconheça que a audiência em que foi humilhada é inconstitucional e motivo para anular o processo em que o acusado, André de Camargo Aranha, foi absolvido. O caso é uma aberração jurídica tamanha que motivou a aprovação de uma lei em 2021 para garantir a proteção da dignidade de vítimas de violência sexual nos tribunais. Além de tudo, a Mariana Ferrer ganhou uma lei. Na descrição do vídeo que essa Cris Phoebe postou falando isso, está escrito o seguinte: Mariana Ferrer virou lei no Brasil, mas até hoje não obteve reparação pelo estupro que sofreu. Então a Cris Phoebe afirma que a Mariana Ferrer sofreu estupro. E o Supremo Tribunal Federal, ela está apelando, pode reabrir esse caso. Bom, vamos às provas da Mariana Ferrer. Agora, esse é o primeiro vídeo, ela subindo as escadas com o André, no lugar que eles fizeram sexo. A Mariana Ferrer diz que foi dopada. Mas acontece o seguinte: após esse momento que eles subiram as escadas, passaram-se exatamente 6 minutos. 6 minutos os dois ficaram ali no camarim dessa boate, do Café de la Musique. 6 minutos após, tem esse vídeo, a Mariana descendo sozinha as escadas. Vejam, a Mariana diz que foi dopada, mas desceu essas escadas íngremes sozinha, de salto alto, salto 15. E depois aconteceu o seguinte: ela saiu caminhando, ela foi até uma outra boate, de salto alto, numa rua cheia de pedras, digitando no celular. Vejam a forma que ela está andando, uma distância de mais ou menos 2 quarteirões que ela foi caminhando sozinha. As provas mostraram que ela inclusive corrigia alguns textos. Isso depois de, segundo ela, ter sido dopada. Após isso, ela foi até uma outra boate. Prestam atenção, ela chegando na outra boate, ela parece que cumprimenta o segurança. Aquela calçada irregular, que é como se fosse algumas pedras. Ela entra na boate, tem vídeos dela dançando na boate normalmente com as amigas, após ela ter relatado que foi dopada. Além disso, as testemunhas falaram que ela estava absolutamente normal. Quando ela sai da boate, vejam que o segurança fala: moça, a sua pulseira está aberta, você precisa travar a sua pulseira. Ou seja, totalmente consciente. Além disso, ela desviou de alguns obstáculos que tinham na calçada, galhos de árvores. Agora ela vai até ali e pede um Uber. Bem, na ocasião, eu fui pegando relato de testemunhas do julgamento das 2 sessões, cada uma sessão durou 3 horas, e também do inquérito. Vamos lá. Vocês viram o vídeo dela subindo o quartinho onde eles fizeram sexo. Exatamente 6 minutos eles ficaram ali. Então ela desceu sozinha as escadas, com salto 15. Depois de supostamente, como ela narrou, ter sido dopada. Por isso que ela fez sexo e não se lembrava. Por isso que ela foi abusada. O André foi inocentado em 2 julgamentos. Está aqui todo um resumo de um texto que eu fiz, em que eu vou ler para vocês.
A humilhação que ela diz que sofreu durante seu depoimento foi o advogado do André que ficou nervoso, mostrou algumas fotos das redes sociais, porque ela estava com poucas roupas, né, de biquíni, poses provocativas, como ele disse, insinuantes. Essa foi a humilhação que gerou inclusive uma lei chamada Mariana Ferrer. Ela estava com salto 15. Ela desviou de obstáculos, pessoas no caminho, troncos de árvore. Bom, o que aconteceu a princípio? Ela sabia que naquela noite, no Café de la Musique, estaria um dos herdeiros da Globo, o Roberto Marinho. E o mais absurdo que foi criado nesse caso da Mariana Ferrer, o termo estupro culposo, por causa de um blog que, graças a esse blog e esse termo, que esse caso teve tanta repercussão. Já vou chegar lá. Foram feitos vários exames antidrogas nela, inclusive daquele chamado Boa Noite Cinderela e alguns outros similares. Todos os exames toxicológicos deram negativo. Fizeram exames bem abrangentes e não acharam nada que poderia tê-la dopado. A Mariana disse que os laudos foram fraudados e comprados. E uma seguidora dela falou o seguinte, olha, nas redes sociais, quando ela postou isso, vamos fazer uma vaquinha então, aí a gente faz os exames em outro laboratório, porque essas drogas permanecem durante vários dias no corpo da pessoa. O que ela fez? Ela apagou esse comentário e bloqueou essa moça que propôs fazer a vaquinha. Ou seja, ela não queria que fizesse novamente os exames no laboratório de confiança dela. A mãe da Mariane disse no julgamento que o delegado do caso estava mentindo. Tem essas imagens aí do julgamento, tá? Foram 6 horas juntando os 2 dias de julgamento. 6 horas, 3 horas cada dia, cada sessão. E a mãe da Mariana disse que o perito criminal também estava mentindo, que os exames dela eram falsos. E todas as testemunhas disseram que a Mariana estava consciente e totalmente capaz. Se vocês escutarem algum ruído é porque agora há pouco começou a chover. Graças a Deus, uma chuva maravilhosa. No bar, aí outra coisa que é um absurdo, gente. No bar tinha um mágico, eu vou pôr a foto dele aqui, deixa eu ver o nome desse rapaz, esse mágico ilusionista que estava lá trabalhando, Daniel Andrade. A Mariana acusou, inclusive, esse mágico, esse rapaz humilde, simples, que não tem nenhuma passagem pela polícia, de ter colocado a droga na bebida dela. Poderia ter acabado com a vida desse profissional. E ele ficou prejudicado na época, tanto que ele estava processando a Mariana. Porque toda a mídia, toda a população estava a favor da Mariana. Inclusive nos comentários, depois do caso ter sido mostrado tudo isso, que eu já falei algumas coisas que eu vou falar para vocês, a indignação das pessoas que se sentindo enganadas pela Mariana, a revolta de todas as mentiras dela. Esse é o problema de acreditar apenas na palavra da pessoa. Bem, esse mágico, ele estava fazendo alguns truques ali, né? Aqueles truques de mágica, de ilusionismo no bar. A virgindade dela, ela poderia ter perdido, rompido o ímã, não naquele dia em que ela e o André supostamente ficaram juntos. O ímã poderia ter sido rompido, segundo a perícia criminal, segundo os médicos falam, 15 dias antes. Até 15 dias antes, ela poderia ter transado com outra pessoa e ter perdido a virgindade. Uma das moças, das testemunhas que trabalhavam, a equipe que trabalhava com ela, nesse Café de la Musique e em outros eventos, disse o seguinte: uma semana antes, a Mariana teve um encontro com o Gui Araújo, que era um influencer, um cantor aí, não sei, durante um evento no Campanário. E descobriram que ela ficou sozinha com esse Gui Araújo enquanto estava tendo o evento no quarto do guia, no quarto do hotel, porque essas pessoas, esse guia estava no hotel lá nessa cidade, né? Para esse evento. Enquanto todas as pessoas estavam lá fora trabalhando, durante algumas horas a Mariana e o Gui não foram vistos. E tem o registro. A Mariana deu a entrada mais ou menos 6 e pouco da noite no quarto desse Gui Araújo e saiu em volta umas 3, 4 horas depois do quarto dele.
Ficaram só os dois dentro do quarto desse Gui Araújo, uma semana antes do dia que ela disse que foi estuprada pelo André lá na boate Café de la Musique. A matéria do Intercept. Essa matéria do Intercept foi o que gerou essa grande repercussão no caso. Foi feita pela jornalista Shirley Alves, que inventou o termo estupro culposo. E no blog Intercept, inclusive, foi condenado por causa disso, porque não existe esse termo. Para justificar, sabe, querer realmente dizer que ela foi estuprada, essa Shirley Alves inventou esse termo, tá? Além disso, o Intercept fez cortes de todo o julgamento, colocou apenas as partes que interessavam para incriminar o André. Para eles, não interessa a verdade. Para eles, interessa a destruição do homem. Interessam só a palavra da mulher. Então, o que aconteceu com essa jornalista aí? Que ela achou essa forma para justificar. Ela ainda disse numa entrevista, numa live, em que esse termo estupro culposo está nas alegações finais do Ministério Público. Palavras dela, dessa Shirley, essa jornalista aí do blog Intercept. O termo estupro culposo está nas alegações finais do Ministério Público, mas não está em nenhum lugar. Então foi só quando o Estadão publicou as duas audiências, 3 horas cada, na íntegra, que a opinião da população começou a mudar. E muitas contradições e bandeiras vermelhas nos depoimentos da Mariana Ferrer. O que acontecia? Uma das coisas aí dessas contradições. A Mariana Ferrer falou que ela estava se sentindo como um robô após ela ter subido lá no quartinho, no camarim com o André, onde eles, não sei, fizeram sexo, né? Onde ela diz que foi violentada. Ela desceu as escadas e foi andando e falava que a sensação que ela tinha era como se ela fosse um robô. Porém, aí no julgamento perguntava, mas e essa mensagem que você digitou, você corrigiu os erros enquanto você estava caminhando para a outra boate, logo após ter descido o camarim, onde supostamente você foi dopada. Ah, ali eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Então, peraí, você começa a andar. 5 segundos depois, ela está se sentindo um robô, como se ela estivesse andando sob nuvens. 5 segundos depois, ela conversa com as amigas, manda mensagem para as amigas, falando o que estava acontecendo, que ela ia ali no bar, perguntando onde elas estavam e tal. 5 segundos depois, ela caminha mais um pouco, se sentindo um robô, andando sobre as nuvens. Porém, nesse tempo todo aí, ela estava digitando e conversou ali tranquilamente, aquela reação que vocês viram no vídeo, o segurança falando, moça, sua pulseira está aberta, você precisa fechá-la para poder ter acesso de novo ao bar. Aí ela volta, fecha a pulseira, ela desvia dos obstáculos, na imagem também ela desvia ali de um dos seguranças do bar, mas aí ao mesmo tempo ela fala que estava se sentindo um robô, porque as testemunhas, inclusive as colegas, 6 amigas que trabalhavam com ela, diz que ela estava totalmente capaz, conversando totalmente consciente. Enfim. Bom, os desembargadores, na segunda instância, por unanimidade, absolveram André das acusações feitas pela Mariana Ferrer. Mas mesmo assim, o Tribunal da Internet comprou a versão da Mariana Ferrer, porque tudo o que ela postava e falava na internet, uma menina pobre, né? E já o rapaz aí que era rico, o André, dizendo que foi estuprada por um cara rico, então as pessoas gostaram de tudo o que ela falava. O movimento feminista e a esquerda abraçou a Mariana. Bem, eu vou repetir o que eu já falei. A esperar o que das feministas, tá? Desse câncer que é o feminismo. Feminista e nazista é a mesma coisa. Não tem diferença. Qual é uma das lutas que as feministas têm feito por décadas? Que é tirar a vida da criança enquanto ainda está no ventre da mãe. E o que elas falam? Ah, é só um embrião? É só um feto? Negam que a vida começa a partir do momento da concepção. Por essa desculpa dizer que a criança ainda não é gente, que é só como elas falam, um feto ou um embrião, então pode tirar a vida da criança ainda no ventre da mãe. E por que eu comparo ela aos nazistas? Porque eu comecei a fazer a resenha do livro Negro do Comunismo. E lá
o que os nazistas faziam para exterminar as crianças, os judeus, nos campos de concentração, tanto na câmara de gás quanto por fuzilamento. Eles diziam que as crianças não tinham direito de viver porque eram judeus e diziam: vocês não são gente. Ou seja, a mesma coisa que os nazistas falavam para tirar a vida das crianças nos campos de concentração, as feministas falam para tirar a vida das crianças ainda no ventre da mãe. E qual a diferença entre tirar a vida da criança ainda no ventre da mãe e depois que ela já nasceu? Continuando aqui. Então, as 6 moças que foram testemunhas desse caso, 2 delas deram entrevistas, há 2 meses falaram que até hoje elas são ameaçadas e uma delas foi agredida. Bem, até a mãe de uma dessas moças foi agredida fisicamente. Elas ficaram trancadas por meses, com orientação da polícia, porque elas não poderiam sair de casa, porque todo o movimento feminista causou uma revolta das pessoas contra as testemunhas que inocentaram o André. Testemunhas meninas que trabalhavam com a Mariana Ferrer, porque elas falaram a verdade. Além disso dos vídeos. Porém, o movimento feminista não quer saber da verdade. O movimento feminista não está nem aí para as provas de vídeo. Como ficaram contra a Mariana, começaram a execrar essas meninas e a família delas. E receberam ameaças, inclusive o escritório, até a advogada que trabalhava com o pessoal que defendeu o André, a família dela também sofrendo ameaças de morte, ameaças de estupro. Bem, e uma dessas moças, dessas testemunhas, está sendo processada pela Mariana Ferrer por formação de quadrilha. Exatamente. A Mariana Ferrer falou que tudo o que inocentou o André é uma formação de quadrilha, é uma máfia. Bem, o Roberto Marinho, a mãe da Mariana, sabia que ele ia lá. É uma outra coisa que essas testemunhas falavam, que ela sabia. E o que acontecia? Ele era muito rico. A Mariana era galinha de ouro da mãe dela, galinha dos ovos de ouro da mãe dela. A Mariana e a mãe dela estavam com o aluguel atrasado por 6 meses. Além disso, a Mariana ela pediu primeiro R$1 milhão de indenização também para o Café de la Musique, que não tem nada a ver com isso. Ela foi primeiro atrás do dinheiro, da indenização, depois de justiça. Bem, aí a Damares Alves assinou a lei Mari Ferrer, uma lei que nasceu dessa mentira. A Damares Alves, que é a outra feminista. E lembrem porque eu falei que feminista é igual a nazista, não tem nenhuma diferença. Bem, agora por que o Supremo Tribunal Federal pode rever isso daí? Porque deu muita repercussão o caso da Mariana Ferrer, né? Ela é bonitinha, branquinha, aquele lugar cheio de pessoas influentes. Porque quanto à pretinha da favela, por que eles não vão atrás? Eles não se interessam. Ou como disse a Ana Paula Minerato, a neguinha do cabelo duro, o Supremo Tribunal Federal não vai atrás de investigar. Né? Ah, porque ninguém conhece. Olha só, vou dar uma ideia para vocês aí do Supremo. Cuidem do caso da Bianca Lourenço, a jovem que foi encontrada decapitada na Baía de Guanabara há 3 anos. Ela foi torturada antes de ser morta pelo Tribunal do Crime lá do Rio de Janeiro. E o pai dela só reconheceu o corpo por causa da tatuagem que ela tem na coxa, porque ela foi decapitada. Não encontraram a cabeça até hoje. Tá bom? Ah, mas não dá, o Fachin 2020 proibiu a polícia de subir as favelas, as comunidades do Rio de Janeiro. Pô, manda o Flávio Dino. O Flávio Dino consegue. O Flávio Dino foi lá, onde a polícia só consegue entrar com blindado, com operações especiais e com helicópteros. Bem, nem com helicóptero consegue mais, né? Porque eles derrubam. Mas o Flávio Dino consegue. E peçam também autorização para a Dama do Tráfico. Vocês receberam a Dama do Tráfico aí em Brasília. Fizeram reunião, tiraram fotos, receberam a Dama do Tráfico. Proibiram a polícia de entrar, de fazer operações nas favelas do Rio de Janeiro. O Marco Aurélio, quando ainda era ministro do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o André do Rep, que havia sido condenado por 15 anos por tráfico de drogas, mandou devolver os bens dele. O Supremo Tribunal Federal mandou também soltar
o Jorge Samúdio, um dos líderes do Comando Vermelho, traficante, assassino. STF mandou soltar também o cantor do PCC, né? Então, meus amigos, imaginem essa pessoa, essa Cris Phoebe, falando isso daqui, ó, está abaixo do vídeo que ela disse, que sobre o Daniel Alves, tá? A frase refere à vítima do Daniel Alves, a advogada falando que é um retrocesso, que é o fim do movimento Me Too, é a falta de respeito à palavra da mulher. É o que elas querem, não querem saber das provas. Querem que a palavra da mulher seja a única prova. Ah, não interessa os vídeos, não interessa as provas periciais da ciência criminal, da polícia, não interessa. Isso é falta de respeito com a palavra da mulher, porque elas querem que apenas a palavra da mulher basta para condenar o homem. Da mesma forma que está abaixo do vídeo dessa Cris Phoebe, do Universa, falando o seguinte: Mariana Ferrer virou lei no Brasil, mas até hoje não obteve reparação pelo estupro que sofreu. Apesar de todas essas provas, essa Cris Phoebe afirmando que a Mariana Ferrer foi estuprada. O que isso gera? Imaginem se sempre fosse assim, como elas querem, apenas a palavra da mulher bastar. Acontecem casos como esse aqui, olha, do Felipe, que saiu no Cidade Alerta de Uberlândia, que passou 3 anos preso injustamente, acusado de ter agredido uma criança, de ter violentado uma criança. Que a babá que havia violentado essa criança de 3 anos. O Felipe namorava uma moça, uma mãe solteira que tinha uma criança, tá? E aí a babá perdeu a cabeça, agrediu, machucou a criança. Quando chegou no hospital, a babá falou que foi o Felipe. E claro, a mãe da criança acreditou na babá. O Felipe passou 3 anos preso injustamente, até que foi provado que foi a babá que agrediu a criança. Mas ele foi preso até provarem. E depois, com as provas, a babá confessou que havia sido ela agredida a criança, que chegou a óbito depois. Agora, por que não falaram, não, vamos considerá-lo a presunção de inocência, vamos às investigações, vamos comprovar. Mas não, bastou a babá falar, foi ele que agrediu, e ele falou, não fui eu que socorri a criança. A criança veio a óbito, mas quando o Felipe chegou lá, encontrou a criança naquela situação, muito machucada, foi ele que socorreu. Ele tentou salvar a vida da criança. Mas passou 3 anos preso porque a babá e depois ainda a namorada dele, a mãe da criança, acreditou na palavra da babá e confirmou que havia sido Felipe, por causa da palavra dela. Ou como está aqui no conjur.com.br, que é o consultor jurídico, que um inocente, eles não deram nome, passou 6 meses preso porque não permitiu que a sua enteada de 15 anos dormisse em casa com o namorado. Esse rapaz, que não deram nome, ele tinha um relacionamento estável com uma mulher que tinha uma jovem, uma menina de 15 anos. E a menina queria dormir na casa do namorado. Então, o padrasto não permitiu. Ela ficou com raiva, ela fez o quê? Foi lá e falou que ela foi abusada pelo padrasto. Quiseram saber se era verdade ou não? Não. Prenderam ele, 6 meses preso. Até que depois das investigações comprovaram que nada havia acontecido com ela e ela confessou que ela inventou isso daí de raiva porque o padrasto não deixou ela dormir na casa do namoradinho. Bastou a palavra dela. E casos piores, como o caso do Harrison. Eu já passei esses vídeos, se vocês quiserem, aí o vídeo que eu falei compilado, detalhes de todos esses casos, que eu vou relembrar aqui resumidamente, do Everson, que passou 3 anos preso, na verdade 2 anos e 7 meses exatamente preso, por uma falsa acusação. Ele foi abusado por vários detentos e contraiu AIDS. E o Gustavo, isso aconteceu com o Gustavo no interior de São Paulo, passou 6 meses preso por falsa acusação de abuso de uma criança, porque a ex-cunhada não gostava dele porque ele era gay. O que aconteceu? A ex-cunhada, como o Gustavo mesmo falou na entrevista, disse: não quero que o viado do seu irmão chegue perto do meu filho. Então, como ela não gostava do Gustavo, porque o Gustavo que era gay, a mãe dessa criança, desse bebê,
foi lá e inventou que o Gustavo abusou do filho dela. E ele passou 6 meses preso por causa dessa falsa acusação. Aí depois comprovaram que a criança não foi abusada coisa nenhuma e soltaram ele. Não vale a presunção de inocência. Basta a mulher ir lá e falar, e vários outros casos que a gente sabe, assim como o Rodrigo, um Uber de Jundiaí, que foi acusado pela Maria Eduarda, uma menina de 18 anos, fez uma falsa acusação contra ele para fazer ciúmes para a namorada. Poderia ter destruído a vida do rapaz, assim como a Mariana Ferrer podia ter destruído a vida do André e destruído a vida daquele mágico ilusionista, para ganhar dinheiro. E o Rodrigo, o que aconteceu? Ele fez uma corrida para essa Maria Eduarda, aí a Maria Eduarda o acusou de ter estuprado, graças às imagens que comprovaram que não, olha só, nas imagens de câmera não tem ali, vocês não passaram por aquele lugar que você está alegando que foi estuprada por ele. Aí ela confessou, depois de depoimentos, de contradições, que ela inventou isso daí para fazer ciúmes para a namorada. Poderia ter destruído a vida de um homem para fazer ciúmes para a namorada. E o caso do Miguel, que passou no balanço geral, que ele foi falsamente acusado de estupro e foi espancado até a morte. Falei também do José Roberto, que a vida dele teria sido destruída porque aquela ex-pituchita, Ana Paula, não lembro o nome dela, ela inventou que foi agredida por ele. Na hora, ela foi na delegacia, ela estava machucada. Enquanto ela esperava o táxi para levá-la até na delegacia, ela se automutilou. Chegou lá e falou: Olha, o meu marido me agrediu. Na hora teve a medida protetiva, ele foi obrigado a sair de casa, certo? E se não fosse as câmeras ter filmado isso daí, a vida dele teria sido destruída. E depois ele processou a ex-paquita, a Pituchita. E sabe o que aconteceu com ela? Nada. Ela foi absolvida. Ela enganou a justiça, ela poderia ter destruído a vida desse rapaz e foi absolvida. Enquanto um caso que eu mostrei de uma moça chamada Eleonor, em Londres, que ela fez uma falsa acusação, comprovaram que a acusação era falsa, ela foi condenada a 8 anos de cadeia. Um outro caso, do Alan, que ficou 5 dias preso porque a garota inventou que foi estuprada por ele, o Alan, motorista de Uber. Fez uma corrida para ela, e o que aconteceu? Ela tinha chegado tarde, porque ela tinha saído com o namoradinho, e ela ficou com medo de levar bronca da mãe, e ela inventou que chegou tarde porque ela foi estuprada pelo motorista de Uber, que era esse Alan. Ela foi lá, falou isso, mas, peraí, vamos comprovar primeiro antes de prendê-lo. Não, na hora ele foi preso pela palavra dessa menina. Isso aqui saiu no SBT. Ele foi salvo também por imagens de câmeras que comprovaram que onde ela disse que foi abusada por ele, o carro dele não passou, eles não passaram. Senão, a gente sabe o que poderia ter acontecido com ele na prisão. Além de um dos primeiros casos que eu falei, da perita Amanda Mello, que, dizendo de um rapaz, ela não deu nome, que ficou 4 meses preso, porque uma moça falou, não, foi ele que me estuprou. Fizeram provas de exame de DNA, comprovaram, a ciência falou, não, meritíssimo, não foi ele. Ele não fez isso, ele é inocente. Tem aqui, ó, as provas da perícia criminal. Mesmo assim, o juiz preferiu acreditar na palavra da moça e condenou o rapaz. Então, esse é o problema de acreditar, de confiar apenas na palavra da mulher, como essa moça do universo, essa Cris Phoebe quer, né? Aqui, ó, a Esther Garcia, advogada da jovem, no caso Daniel Alves, diz que é um retrocesso jurídico e social, aponta o fim para o movimento Me Too, em que predominava o respeito ao relato das mulheres. Imaginem esse respeito ao relato das mulheres, contrariando as provas. Quanta destruição na vida de muitas pessoas aí aconteceria. Porque, como eu já mostrei para vocês, uma jurista falando, a Ana Campagnolo dando as fontes de, no Brasil, 80% das acusações são falsas. Enfim, meus amigos, era isso que eu queria falar hoje para vocês, tá? Um abraço a todos e até logo.